ensino médio, que já vem sendo executado, a gente perde essa profissionalização, né? A gente perde esse lugar como historiador, já que a gente vai ter que fazer outras coisas, né? A gente vai ter que atuar em outras frentes, né? Olá, estamos começando mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, um projeto de extensão promovido pelo Departamento de Histórias da UFRN Ceres, em parceria também com o Programa de Pós-Graduação em História, e com o apoio do GT de Teoria da Amplo Brasil e da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, a SBTHH. Né? Promove, então, entrevistas com profissionais de história de todo o Brasil, que são disponibilizadas semanalmente, todas as sextas-feiras, nos canais institucionais do Departamento de História, do Ceres do UFRN, e também do Programa de Pós-Graduação. As entrevistas podem ser também ouvidas, há uma versão em podcast que é disponibilizada na nossa conta no Spotify, tem lá a conta de A História em 60 Minutos, e por lá também é possível ouvir as entrevistas semanais que entram nesse projeto. Quero reforçar também que mais informações sobre os entrevistados, sobre as entrevistas, as que já chegaram, as que vão passar ainda na série, podem ser encontradas na nossa conta no Instagram, @60_história. Por lá é possível acompanhar o projeto na sua íntegra, né? O projeto que tem sido desenvolvido ao longo desse ano de 2022. Hoje é um dia muito feliz para mim, porque estou recebendo aqui uma colega e uma amiga muito querida, a professora Idalina Freitas, né, que é professora do curso de bacharelado interdisciplinar em Humanidades, também do curso de História, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, né, no campus dos Malês, na Bahia. Muito bem-vinda, tudo bem, Idalina? Tudo bem, Evandro. Gostaria primeiramente de agradecer o convite, né? É um prazer imenso estar aqui contigo, né? Participando do projeto, né? Que é um projeto bacana. Espero poder contribuir, enfim, né? Com as discussões. Mas, sobretudo, por estar aqui contigo, né? Que nós somos aí amigos, colegas, né? Da mesma profissão, mas também de vida, né? Então, para mim é uma alegria imensa esse momento aqui de discussão, né? De bate-papo. Obrigada. Legal, também. Para mim também. Muito obrigado desde já. Vou colocar a primeira pergunta, então, dentro do nosso roteiro aqui do projeto, que é para a gente conhecer um pouco, né, assim, os pontos de vista, concepções sobre a história e sobre a prática da história, a prática cotidiana, assim, nossa, da sala de aula e da pesquisa. A primeira pergunta que eu gostaria de te colocar, Idalina, é sobre a história no século XXI, né? Gostaria de te ouvir um pouquinho sobre como você avalia o que tem sido a história nessas primeiras 2 décadas, o que tem sido feito da história como conhecimento, ou como você preferir abordar nesse nosso momento complicado atual. Bom, eu acho que a história, nesse momento, né, que a gente está, enfim, vivenciando agora, ela é um campo de disputas, né? Assim, mais do que, acho que qualquer outra coisa, é um campo de disputas, né? Porque, enfim, há várias disputas, né, de narrativas em torno de, principalmente, fatos históricos, né? Que, enfim, constroem aí, alimentam uma ideia de nação, né? Uma ideia de Brasil, nesse caso. Mas pensando na função da história como um todo, né, na história como processo, mas também na história como conhecimento, né, e por que não como ensino, né, que eu acho que é muito importante também a gente pensar, né, como se aprende, como se ensina e como se aprende história, né, o que é que tem a ver também com como se pensa a história, né, atualmente. Ela é um dos maiores sustentáculos, né, para que a gente fomente o pensamento crítico. Né? Então, acho que a história serve para isso, para a gente analisar criticamente, né? Olhar para trás e pensar, enfim, sobre a nossa situação, sobre o nosso contexto hoje, né? Claro, não como uma linha do tempo, uma evolução, né? Mas com alguns referenciais, algumas reminiscências também que nos dizem, né? Por que nós somos, enfim, nos organizamos enquanto sociedade hoje, né? E aí eu acho que com essa avalanche de informações, né? Com os meios digitais, com tudo que a gente tem vivenciado hoje, que também ensina a história, né, de alguma forma, debate, né, sobre temas históricos, a gente precisa mais do que nunca cultivar, né, aprofundar o pensamento crítico, as fontes, né, os discursos, né, essa disputa de narrativas, né, porque
realmente, e aí eu acho que já entra um pouco até em outra pergunta, talvez essa coisa da profissão de historiador, ela também nos legitime muito nisso, né, no que a gente faz enquanto a história como ciência, né, como produz esse conhecimento, isso também nos legitima nessa avalanche de informações, de discursos, né, as pessoas que disputam também, né, essa narrativa histórica. Isso não é novo, né, isso não é essa disputa, ela não é nova, né, ela tem acontecido, né, ela já acontece a partir de muito, né, ao longo do tempo, né, pensando, enfim, a construção mesmo, né, de uma ideia de Brasil, né, de sociedade. Mas eu acho que o que difere em relação ao século XXI é justamente a forma, né? São os veículos, eu acho que é a velocidade também de informações, e acho que o mais grave é a descrença, né, na história enquanto ciência também, né? Enquanto ciência que produz um conhecimento científico, né, que precisa também ser respeitado enquanto tal, né? Então, acho que, em linhas gerais, eu penso que ela, nesse aspecto de ciência, né, ela serve para a gente aumentar o pensamento crítico, né, para dar sentido às nossas histórias, né, à nossa vida, enfim, à nossa trajetória enquanto, né, seres humanos né, no país, no mundo, enfim. Sim. Bem importante e interessante também pensar, né, você aponta para isso, para uma preocupação com a responsabilidade em torno da ideia da ciência histórica, da história como ciência, né? E isso tem sido recuperado assim, em várias entrevistas. Boa parte dos colegas mencionam sobre esse papel, né, essa especificidade das várias formas de trabalhar com a história, uma responsabilidade com a história científica, pensada a partir desse ponto de vista, com esses protocolos, né? Isso é bem importante, e principalmente com as transformações também que atravessam tudo isso. São transformações políticas e sociais importantes, né? Nesse sentido, eu queria também aproveitar e já encaminhar a próxima pergunta. Nós estamos, essas entrevistas gravadas agora foram pensadas para esse mês de novembro, né? Mês da consciência negra. Nós estamos convidando colegas para falar sobre isso, né? Colegas que atuam e trabalham com essas questões, ou que estão envolvidos de uma forma direta ou indireta com esses pontos, né? E com a responsabilidade de um olhar crítico e científico com relação a algumas pautas que são políticas e sociais importantes, né? E, claro, eu tenho muito interesse em te ouvir também sobre a experiência da Unilab, né? Eu acho que isso também é uma experiência de uma universidade nova e com um propósito também diferente, né? Mais aberto, que eu acho um projeto muito interessante, até onde eu conheci. Acho um projeto muito rico, e eu queria colocar para você, então, Idalina, essa próxima pergunta nesse sentido, né? Levando em consideração tudo que a gente tem vivido nas últimas décadas aí, nesse início do século, como é que você avalia, então, o papel da história produzida como conhecimento, né? Da historiografia, assim, da história da África, considerando também as experiências da lei que envolve a obrigatoriedade do ensino de história da África, né? Na luta antirracista também, nessa dimensão da pauta política, né? Ou dos debates também sobre, né, a racialização, sobre o antirracismo, né? Promovida também principalmente por intelectuais negros. Articulado tudo isso, é claro, com os movimentos sociais, que eu acho que estão sempre atrelados a quem está preocupado com esse tipo de história, né? Então, eu queria que se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, com certeza. Acho muito importante você pontuar, né, essa questão, porque ano que vem, 2023, a gente vai estar aí completando 20 anos de Lei 10.639, né? É um assunto que eu tenho discutido muito com os meus alunos numa turma muito específica, né, que trabalha com ensino e com a Lei 10.000, tanto a Lei 10.000 como a Lei 11.000, né? E eu acho que a gente está num momento hoje, né? A gente já estava nesse momento há 10 anos atrás, e agora, com 20 anos, a gente está mais ainda, né? Principalmente vivenciando todo o contexto que a gente está vivenciando de precariedade, né? Generalizada com o conhecimento histórico, com a ciência histórica, com as universidades, né? E principalmente com essas questões que remetem ao povo negro, né? Brasileiro. Eu acho que, assim, esse momento de balanço, a gente consegue ver que realmente a importância, né, não só da lei, mas também de todas as movimentações que vieram, né, antes. A gente, né, conhece já bastante, né,
pelo menos já foi muito popularizada, né, que a lei ela não se dá apenas como uma lei em si, ela é fruto, né, de uma resistência, de um movimento muito longevo, né, o movimento negro brasileiro, pesquisadores, pesquisadoras também que sempre trouxeram, né, os estudos africanos e, enfim, tentaram conectar, né, a África nesse ponto de vista, né, da história com o Brasil e entender a história do Brasil também com esse diálogo, né, com a história da África. Claro que isso antes da lei era muito pouco discutido no Brasil, era muito pouco disseminado, né, os estudos africanos têm uma tradição, enfim, europeia, né, inglesa, né, norte-americana, os textos, né, todas as discussões, claro, elas eram muito mais difíceis, né, de alcançar o público em geral, historiadoras, mas sobretudo o ensino, né. Eu acho que com a lei, e aí eu gosto de pensar nesse movimento mais amplo, né. O que eu quero dizer com isso? A lei e as ações afirmativas, né, e aí a Unilab ela é fruto dessas ações afirmativas, né, ela nasce a partir das ações afirmativas enquanto universidade, enquanto projeto, né, de universidade internacional, elas criam demandas, né, criam demandas de pesquisa e mudam, de fato, o perfil tanto de professores, professoras, como estudantes também, né. Isso cria uma demanda de pesquisa, né, uma demanda de pesquisa sobre o povo negro brasileiro, sobre as relações raciais, sobre a África, né, sobre a história da África. E aí eu acho que isso tem mudado muito, tanto a cara da universidade como a cara dos currículos e também a forma como a gente dialoga com os movimentos sociais, né, e como a gente também percebe a formação dessa intelectualidade negra, né, dessa não tão jovem, mas também jovem, né, intelectualidade negra brasileira. Então, acho que tudo isso está muito conectado, né, com esse balanço da lei e com as demandas que ela criou. Mas, antes disso, né, se a gente for olhar, né, para os estudos africanos, para a historiografia africana, né, aqui no Brasil, de uma maneira geral, eu acho que é importante a gente pontuar alguns lugares, né, como, por exemplo, o CEAL, aqui na Bahia, que já trazia essa discussão lá desde a década de 60, né, tem um trabalho muito bacana de uma colega, a professora Luísa Reis, de Pernambuco, que discute a presença, né, inclusive a discussão diplomática de africana, a vinda de estudantes africanos também, né, que nesse momento construíram esse conhecimento sobre a África, começaram a debater, né, e construir um conhecimento sobre a África também aqui no Brasil. Né, eu acho que o campo de estudos da história social da escravidão também é muito importante, né, nessa percepção sobre a África. Mesmo que esses professores, intelectuais, pesquisadores discutem ainda a escravidão no Brasil ou no mundo atlântico, a África ela está sempre lá, né? Porque é impossível não olhar para a África, né? E não fazer essa conexão, enfim, né, transatlântica. Né? E aí isso resvala também numa produção muito interessante hoje, brasileira, né, de estudos africanos feitos no Brasil. Né? Então, hoje isso é realmente um campo em ascensão, né? A gente tem aí vários pesquisadores, né? Por exemplo, o Roquinaldo Ferreira, a Lucilene Reginaldo, Mariana Cândido, né? Que são brasileiros, né? Que atuam em universidades aí ao longo, né, no mundo, mas também no Brasil, e fazem essa produção extremamente qualificada sobre a África, a partir da África, a partir do Brasil também, né? A partir da Europa, mas né, fomentando esses estudos africanos no Brasil. Então, acho que tudo isso, né, de uma maneira geral, contribui para essa luta antirracista, né, contribui para a ascensão dos movimentos sociais, né, porque conhecer a nossa história é também olhar para a história da África, né, não tem como a gente também falar de Brasil e não falar de África, né, em determinados momentos, mas, ao mesmo tempo, Evandro, eu acho que é importante também a África por ela mesma, né, pensar também essa África por ela mesma, porque construiu-se ao longo do tempo, né, claro, uma série de questões, de contextos muito específicos. O Brasil tem uma ideia de África, né, que muitas vezes não corresponde ao que é, né, o que é de fato essa África, né, que é um continente imenso, com demandas muito complexas, né, com, enfim, uma historicidade muito rica, muito longeva, muito complexa.
E aí eu acho que isso é muito importante também, desmitificar essa África, né? Olhar ela por ela mesma. Eu acho que esses estudos eles têm ajudado muito nesse sentido. Eu queria só dizer por último, né, porque isso daria realmente, acho que só um tema, né, só uma conversa em si, porque tem muita coisa, eu acabo lembrando de muita coisa, mas eu queria também falar que mesmo antes da Lei 10.000, os movimentos sociais, e aí eu estou pensando muito aqui nos movimentos sociais da Bahia, né, que é onde eu moro, onde eu vivo, onde eu atuo, já falavam muito de África, né, eu dei aula essa semana com meus alunos, pensando, por exemplo, na forma como o Ileaie, né, como o Movimento Negro Unificado aqui na Bahia, ensinaram sobre África, através das músicas, através das cartilhas, né, dos temas das músicas de carnaval, e aí a gente também pode pensar nos enredos das escolas de samba, né, e isso tudo em uma escala, né, você pode dizer assim, ou em uma dimensão mais específica, ensinaram, né, durante muito tempo sobre África também, né, ou como se discute no campo do ensino de história, construíram, né, ajudaram a construir uma consciência histórica, né, sobre o continente africano. Então, acho que isso também a gente não pode perder de vista, né, esses espaços também ensinaram muito, né, ensinam história, né, especificamente história da África, história da população negra brasileira, a partir dos seus próprios elementos, né? Claro, a universidade também contribui muito, né? Tentando aprofundar, né? Tornar mais complexo esses elementos, mas eu acho que essas formas de ensinar a história, elas são também muito importantes, e são importantes serem percebidas, né? Assim, acho que a Unilab também tem esse papel importante, né? Ela traz um currículo diferenciado, afrocentrado, né? Do ponto de vista mesmo de pensar a África em diversos aspectos, né, em diversos campos do conhecimento, né, no presente também, né, mas aí eu acho que eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Tá ok. Vou aproveitar, você falou sobre ensino, uma dimensão do ensino, produção de consciência histórica e tal, né, que é um tema muito importante, no qual você atua também já, né, há um bom tempo. Eu queria te ouvir um pouquinho também nessa direção, a partir da tua experiência, né, do teu ponto de vista, qual é a importância, né, do ensino de história nesse momento? A gente vem aí de uma década de ataques violentos, da perseguição, né? Isso está articulado, né? A questão também do racismo, a gente sabe que isso também compõe, né? A perseguição à história também é uma perseguição à lei, uma perseguição a essa mudança de ponto de vista, de outras formas de se olhar, né, para a história de determinados grupos sociais também, e tudo isso movimentou uma série de ressentimentos e de injustiças que não querem dar lugar para justiça alguma, né? Então, do teu ponto de vista, qual é a importância do ensino de história, tendo esse contexto aí complicado também dos últimos anos, né? Qual é a importância do ensino de história? E, nesse sentido, como é que você avalia os currículos que estão formando professores e professoras de história hoje, né? Assim, o que você acha que falta ainda, o que até contempla, mas a abordagem não é boa, e assim por diante? Queria te ouvir um pouquinho sobre a importância do ensino de história e sobre os currículos que têm formado os profissionais da nossa área atualmente. Eu acho, assim, que é impossível a gente pensar a história do Brasil sem olhar, né, ou deixando de olhar para as questões raciais, né? Então, acho que, enfim, isso, antes de mais nada, deve ser um olhar que deve perpassar, né, não só algumas datas ou alguns fatos, né, mas deve perpassar toda a forma, né, toda a forma como a gente aprende e ensina história, né? E aí, olhando para o ensino de história hoje, eu acho que, e com a Lei 10.000, né, 639, a gente tem, enfim, feito bastante avanços, né? Porque, enfim, esses conteúdos, até pouco tempo atrás, e aí eu falo da minha geração, né? Falando especificamente dos conteúdos, né? Sobre a África, mas também sobre a questão do negro, né? No Brasil, sobre a escravidão, sobre as relações raciais, enfim. Eu, por exemplo, não tive, né, esse aprendizado, não tive na escola, não tive na universidade, né, eu tive muito pouco na universidade, ainda, né, não alcancei a ler, então não tive história da África, e eu acho que isso faz muita diferença também, né, nessa geração de pessoas que se formaram antes e depois da lei,
né? E aí eu acho que, a partir da lei, a gente também... a lei, ela fala, né, sobre tanto a questão do ensino de história afro-brasileiro, né, mas também sobre a história africana, né? E aí eu acho que o grande desafio também ainda é pensar essa história africana, né? Como eu falei, essa história africana por ela mesma, né? Falar sobre a Lei 10.000 não é só falar também sobre a história afro-brasileira, enfim, sobre a história das relações raciais no Brasil, mas é pensar o contexto africano também, né? Como que esse contexto também interfere, né? Na forma como a gente pensa as relações raciais no Brasil e, enfim, a sociedade como se coloca hoje. Eu acho que o ensino de história é importante porque traz esses elementos, né, dos saberes, das pesquisas, né, enfim, questões ligadas à lei que tem se produzido, né. Então, o livro didático, ele passou por reformulações, né, depois da Lei 10.000. Então, se a gente for olhar, por exemplo, dos anos 2000, né, até agora, o livro didático, embora ainda tenha algumas falhas, ele mudou muito, né. Eu discuto isso com os meus alunos também, que, por exemplo, perceber, sei lá, noções como cidadania, né, noções como liberdade, e pensar, por exemplo, nisso, dentro de uma ótica do movimento negro, né, da população negra no Brasil, a gente já tem hoje algumas páginas, algumas coisas que podemos refletir a partir do livro didático, né, ou seja, a presença da população negra depois da escravidão, né, no que a gente fala, que a gente chama de pós-abolição, que é um campo de estudos muito forte, né, na história hoje. Porque antes se tinha a ausência dessas pessoas, né? Parece que quando a abolição acontece, essas pessoas somem, né, da história do Brasil. E aí, com essas demandas de pesquisa, né, com o fomento desses grupos nas universidades, né, com a mudança também do perfil de professores e estudantes, a gente acaba tendo, isso acaba respingando no livro didático e na sala de aula, né? Então, a gente tem, por exemplo, algumas coisas já sobre a participação negra, né, nos processos de redemocratização do Brasil, com a Constituição de 88, né? Uma discussão que é muito atual, por exemplo, que é a população, o povo negro na política institucional, disputando cargos. Isso não é uma discussão nova, né? Lá em 88 existiam, né, mulheres como Benedita da Silva, como Lélia Gonzalez, né, que estavam aí discutindo, né, nos meandros da política institucional, os rumos, né, para o alcance, né, dessa cidadania negra no Brasil, né. Então, a gente já consegue ver isso no livro didático, a gente já consegue fazer uma discussão, por exemplo, em sala de aula, onde os estudantes tenham algum tipo de conhecimento, né, sobre isso. E aí, como eu falei dessa coisa da consciência histórica, o conhecimento para além da escravidão, né, do ponto de vista da dor, da subjugação do negro, ele consegue ser mais, a gente consegue alcançar isso, né, de uma forma mais complexa, né, fazer com que esse aluno se veja, né, de outra forma também, né, e se veja, de uma maneira geral, nesses materiais didáticos, na aula de história e no processo histórico, né, como um todo. Então, acho que o ensino de história, ele muda nesse sentido, né, diante dessas demandas criadas a partir da lei. E aí eu acho também que os currículos, né, aqui a gente vai pensar um pouco nos currículos de graduação, né, que formam esses professores. Eu trabalhando na Unilab, sabe, Evandro, eu até esqueço como que é o currículo formal, porque a Unilab tem um currículo muito diferenciado, né, ela é uma proposta decolonial, né, eu falo com os meus alunos, né, ela não é a crítica decolonial, ela é a própria proposta, né, ela é a execução do que a gente discute aí enquanto decolonialidade, né, e a partir disso a gente acabou tendo, né, nos seus debates aí, de criação e de execução mesmo, né, enquanto universidade, uma produção de conhecimento muito voltada, né, para esse olhar sobre o negro, né, sobre a população afro-brasileira e também africana, né, nós temos a presença de estudantes africanos na Unilab, então isso também demanda estudar sobre África, pesquisar sobre África, né, eu agora tenho feito isso, tenho pesquisado África agora, né, Angola. Então, assim, eu acho que isso, assim,
em termos de currículo, o currículo da Unilab é muito diferenciado, né? Até pouco tempo a gente tinha um currículo com poucas disciplinas de história do Brasil e mais disciplinas, né, de história do Brasil, mas pensando nessa conexão com a África, né? Então, eu acho que isso já difere um pouco, né, dos currículos mais clássicos, né, mais gerais. Mas em linhas gerais, né, pensando na questão dos currículos, mesmo que esses currículos ainda sejam engessados, né, que eu vejo que é muito difícil também a gente ultrapassar, né, do ponto de vista institucional, esse modelo quadripartite, né, de história moderna, contemporânea, antiga, medieval, às vezes eu já não vejo isso com tanto problema, né, eu acho que o olhar que a gente lança, né, o foco, o fio condutor, né, a partir do currículo que a gente tem, né, e aí, enfim, tem outros elementos também, como a BNCC, reforma do ensino médio, né, que é uma outra questão que eu não vou nem entrar, porque é muitíssimo complicada, mas eu acho que lançar esse olhar, como eu disse no início, né, sobre a presença negra, sobre a história afro-brasileira, né, e a história africana, ao longo do currículo, né, para a história do Brasil, de uma maneira geral, já traz assim avanços, já traz mudanças, já consegue contemplar hoje o perfil de universidade que a gente tem, né, e que a gente quer, né, que é um perfil real, né, de enfim, uma população, né, negra, né, majoritariamente, que é, enfim, a maioria da população brasileira. Então, assim, fica difícil eu falar um pouco dos currículos das outras universidades, porque na Unilab a gente tem esse currículo, né, que é muito diferente dentro dessa perspectiva mais afrocentrada, e a gente também tem 90% de alunos negros, né, que se reconhecem e que são, de fato, negros e negras, né, brasileiros e africanos, né. Então, isso já cria também, né, outras demandas, né, outras perguntas, né, mesmo para dentro de um currículo mais, às vezes, mais engessado, né. Eu acho que isso tem, sim, movimentado, né, os currículos dentro dos cursos de História, na graduação, e também, né, em outra ponta, o ensino de História nas escolas, né. Claro que nós tivemos aí um processo, né, de retrocesso ao longo de alguns anos, né, de setores, né, do governo, do MEC, como a SECADI, por exemplo, né, então a formação de professores, ela, né, ainda, ela acabou sendo mais, acontecendo, né, menos como antes, né, como depois da lei, que a gente tinha, que fazia parte, né, faz parte da lei 10.000, esse processo de formação de professores dentro desses aspectos, né, da história de África e afro-brasileira, né, então eu acho que a gente regrediu um pouco nisso, né, nas formações, né, enfim, na questão mesmo estrutural, do ponto de vista financeiro mesmo, né, de sustentar a universidade, a pesquisa científica, né, e fazer essas conexões com mais qualidade, né, a gente continua fazendo isso, obviamente, mas a duras penas, né, porque sem dinheiro a gente consegue fazer muito pouco, né, então acho que esse contexto também de retrocesso, inclusive para as questões raciais no Brasil, né, retrocesso que eu falo no sentido do racismo avançar descaradamente, né, escancaradamente, mas eu acho que tem coisas que não voltam atrás, né, então, essa discussão, né, das questões raciais, da história afro-brasileira, da história de África, ela já está colocada, ela veio para ficar e ela vai continuar aí, enfim, remexer, né, nesse currículo e transformar a percepção de ensino, né, sobre a história do Brasil e sobre a história, enfim, geral, né, sobre a história, enfim, geral. É isso. Sim. Isso é muito importante. Isso é muito importante que você trouxe agora, assim, né? Tem práticas que nós, felizmente, mudamos, assim, né, com preocupações que nós temos depois dessa experiência, que não, apesar do retrocesso atual, não vão ser esquecidas ou abandonadas. Porque, inclusive, é aquela ideia do que assim, transcende a lei, né? Já não é mais só a lei. Se trata de uma Sim. conscientização que a gente acumulou e que a gente não vai abrir mão, né? É um tipo de preocupação que antes não se tinha, né? Por uma ignorância, na verdade, muitas vezes, inclusive do próprio dos campos, dos diferentes campos envolvidos na questão. Agora a gente não tem mais essa ignorância como justificativa. A gente passou 20 anos discutindo isso, então não pode parar, né? E aproveitando também essa questão, né, de uma espécie
profissionalização nossa, no sentido mais amplo, né? Mudanças na visão da profissão, inclusive. Tem muita coisa acontecendo, tem muita mudança, tem muita coisa assim que está nos atravessando, tem muitos atravessamentos também no meio desses últimos 20 anos aí desse século, que é mais ou menos como esse projeto tenta mapear, né? Dos 20 anos para cá, e o nosso momento hoje também. Mas sobre a profissão de historiador, Dalina, assim, o que você tem pensado, levando em consideração também a profissão reconhecida agora, do ponto de vista da lei do trabalho, inclusive, né? Por parte do Estado brasileiro, a profissão de historiador, de historiadora reconhecida. Pouco mais de 2 anos atrás, depois de uma luta também de muitas décadas em torno disso, né? A gente falou aqui, já você expôs assim, a importância da história como ciência, da importância do ensino de história, assim, né, para a sociedade, e do ponto de vista nesse sentido mais amplo da nossa atuação, assim, como profissional no mundo, como é que você avalia essa profissionalização, essa profissão reconhecida e a nossa profissionalização dos últimos 20 anos? Antes de responder, Evandro, eu vou só acrescentar mais uma coisinha na pergunta anterior, né, em relação aos movimentos, né, em relação à história indígena, né, que acrescenta, né, muito na Lei 10.000, que foi a primeira, mas a Lei 11.000, ela também é importante porque se há um movimento de protagonismo hoje no Brasil, né, contra o retrocesso que a gente tem vivenciado, eu acho que assim, não tem como a gente não ver o movimento indígena, né? O movimento indígena acho que adquiriu, assim, sempre teve, né? Mas pensando na nosso contexto de hoje, né? A sociedade de hoje, a gente está vivenciando, o movimento indígena, sim, tem um protagonismo imenso, né? E aí eu acho que a Lei 11.000 também, ela traz, né, muito dessa... faz com que a gente consiga perceber a importância, né, do movimento indígena na sociedade brasileira, né, e como se aprende história também a partir, né, do legado dessa população, né, então acho que, enfim, eu não sou especialista nessa área, mas eu acho que isso também trouxe, né, mudanças significativas para o ensino de história e para a percepção dos currículos também na graduação, né? Acho que é bom a gente lembrar também, né, sobre a força dos movimentos sociais, né, articulados com essa mudança mesmo na forma de aprender e ensinar a história, né? É indispensável. Bom, em relação à profissão de historiador, né, eu acho que é um ganho muito grande, né, da nossa categoria, né, da nossa área, que a gente faz realmente, né, que nos torna profissionais da área de história, né? Eu acho que há esse primeiro momento de avanço na profissionalização em si, né, de se reconhecer como profissional, né, como uma pessoa que tem habilidades específicas, né, do ponto de vista mesmo da teoria, dos métodos, né, e de como se produz, né, a historiografia, e como se ensina também, né. Eu acho que a gente está nesse momento de colocar isso do ponto de vista legal, né. Agora, nos campos de atuação, né, ainda estamos muito restritos, né? Restritos que eu falo não que seja uma coisa menor, muito longe disso, né? A docência, nesse caso, né? Mas eu acho que talvez um segundo passo, a partir desse reconhecimento, é ampliar esses outros espaços de atuação, né? De historiadores e historiadoras, né? Para além da docência, né? Em instituições, né, de fomento à pesquisa, em instituições também, né, de memória, de resguardo, né, de memória, né, museus, arquivos, no próprio ensino, né, hoje a gente tem aí com a BNCC, mas principalmente com a reforma do ensino médio, uma perda enorme do lugar da história no currículo da educação básica, né? Isso é extremamente danoso para nós, enquanto profissionais de história, né? A gente perde espaço e a gente acaba, né, segundo o projeto do novo ensino médio, que já vem sendo executado, a gente perde essa profissionalização, né? A gente perde esse lugar como historiador, já que a gente vai ter que fazer outras coisas, né? A gente vai ter que atuar em outras frentes, né? Muito ligadas a essa discussão também sobre ensino, nesse âmbito neoliberal, né, nesse mundo aí de
profissionalização pura e simples, né, de fomento a esse trabalho, né, mas não de fomento ao saber, né, a um saber mais complexo, né, mesmo, e aí eu não quero dizer que todo mundo tem que ir para a universidade, que essa é a única possibilidade, mas mesmo não indo, é um direito, né, dos nossos jovens, né, estudantes no ensino, da educação básica, de ter acesso a uma formação muito mais complexa, né, que não seja só técnica, pura e simples, e de forma também muito precária, né, porque a gente sabe que o ensino técnico também, em todos os lugares, em todas as escolas, ele não é de excelência como em algumas instituições, né. Então, assim, eu acho que tudo isso nos afeta, né, enquanto profissionais da área de história. A gente tem um ganho com a profissionalização, mas a gente tem uma longa batalha ainda, né, em outras frentes, para fazer, né, para que a sociedade perceba que esse nosso trabalho, né, que enfim, a história enquanto ciência, ela é muito útil, ela é muito necessária, né, para a formação, né, da sociedade brasileira, né, para a sociedade brasileira se pensar, para conseguir atingir as relações com base na cidadania, na ética, né. Então, acho que, enfim, na minha avaliação, há ainda esse longo caminho, né, de ocupar espaços e de ter, de fato, né, o reconhecimento, né, da nossa profissão pelo que a gente faz, né, como a gente produz, né, a história, o conhecimento histórico. Eu queria dizer também, assim, que a gente teve esse baque muito grande, né, da reforma do ensino médio, mas, por outro lado, a gente tem, e aí eu acho que isso também é difícil, né, eu estou falando do ponto de vista do ensino, mas dessa coisa dos professores, dos profissionais da área de história, né, de uma maneira mais geral. A gente tem também esses desafios dessa era digital, né, então, eu não sei necessariamente se para você ser, né, um profissional da área de história, e aí é uma avaliação minha, você tenha que acompanhar, por exemplo, o Instagram, né? Você tem que criar uma página no Instagram, você tem que falar com a linguagem do Instagram, você tem que ter muitos seguidores, né? E você tem que fazer um tipo de história pública que muitas vezes é esvaziada, né? Retira a complexidade que ela deve ter, né? E aí eu acho que nessa linha também acabaram surgindo coisas, né? Como Brasil Paralelo, enfim, como esses espaços de disputa, né, da história, que são extremamente complicados, né, não levam em consideração a forma, né, no rigor de se produzir a história, né, se pesquisar e se escrever a história que a gente tem, que a gente aprendeu a ter, né, como profissionais da área. Então, eu fico um pouco, assim, com essa dúvida ainda, né, não é necessariamente uma crítica dura, né, mas, assim, eu ainda sou um pouco resistente a esse mundo, né, extremamente virtual e, sei lá, onde você tem que ser, sei lá, um influenciador digital da área de história, digamos assim, né, eu acho isso muito, ainda vejo isso com muita desconfiança, né, mas é uma realidade, né, é o que a gente tem hoje, e como eu falei antes, né, se antes a gente aprendia, ainda aprende, né, história, né, e produz uma consciência histórica a partir de outras linguagens, né, como, por exemplo, a novela, a música, os quadrinhos, os filmes, né, a gente tem hoje também as plataformas digitais, né, enfim, as páginas, os blogs, né, que também, né, fazem com que a gente aprenda a história, né, a partir deles. Eu acho que talvez seja mais focar nos caminhos que a gente precise, né, para se qualificar mesmo, né, enquanto professores de história, enquanto pesquisadores, para saber o que a gente pode retirar de tudo isso também, né, como que a gente pode lapidar tudo isso, né, digamos assim, para pensar a história, né, na pesquisa e no ensino. Não sei se eu respondi, mas, enfim, são inquietações também, né, a partir desse mote aí da profissionalização. Respondeu sim, Daline. Muito interessante também, uma das coisas mais interessantes que eu tenho experimentado fazendo esse projeto aqui é ouvir os pontos de vista diferentes de cada colega. Claro que em vários pontos nós nos encontramos, em vários mesmo, assim, há um consenso que também é interessante, mas há também divergências
que chamam bastante atenção, e eu noto que as convidadas e os convidados que estão vindo agora nesse mês de novembro do projeto, como eu falei para você, né, que é um mês dedicado ao mês da consciência negra, e é esse a pauta, são as pautas principais das entrevistas, tem lembrado muito disso que você falou agora, assim, tem remetido ao fato de que assim, o mundo está em transformação, é evidente, isso é inevitável, só que a gente não esquecer aquilo que é o básico, assim, fazer a crítica, assim, como você falou do neoliberalismo, perceber em que chão nós estamos, assim, qual é o tamanho do problema, e não esquecer de que nós somos historiadores, aprendemos a fazer. Tem protocolos que nós seguimos, é isso que, como você disse, nos faz profissionais, existe um protocolo, né? E que esse protocolo não necessariamente é facilmente adaptável. Ele pode ser, depois de muito trabalho, assim, por isso que ele apareceu já em outras entrevistas desse mês. E é bacana pensar sobre isso, assim, né? É uma preocupação mesmo com o rigor, né, no melhor sentido do termo assim, né, a seriedade com aquilo que a gente faz, e que essas adaptações assim exigidas por um mundo neoliberal tem que passar por um cuidado, né, não é assim, a transposição não é direta, né, assim, vamos nos adaptar a uma outra linguagem que ainda a gente nem sabe se é uma linguagem, se de fato é uma linguagem, né, então, é bem importante assim. Eu acho também, Evandro, só para complementar, que a pandemia acelerou muito esse processo, né? Porque a gente emergiu de fato, né? A gente entrou de fato nesse mundo virtual, né? Nesse mundo de produção audiovisual, né? Para aulas de história, né? Para conteúdos de história, palestras, eventos, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Assim, pensando sobre isso, né? Ainda acompanhando esse movimento, porque é um movimento recente também, né? Então a gente ainda está avaliando e vendo os efeitos de tudo isso, mas que, claro, as mídias digitais elas estão aí, vieram para ficar, né? A gente é de uma outra geração, mas a gente está se adaptando. Tanto é que esse movimento que você faz aqui, né, com o canal, é um movimento importante, porque traz também, tem essa dimensão também da história pública, né, de pensar, enfim, a recepção, né, a partir desse outro canal, como é que as pessoas recebem também, né, questões ligadas à história, à aprendizagem, à pesquisa, né, ao ensino, a partir desse canal, então isso é muito importante, né, mas como você falou, a gente ainda está tendo que lidar também a adequações, né, do nosso rigor científico a essas novas tecnologias, essas mídias, né, a velocidade também, né, então acho que tem muito isso, né, acho que já falando um pouco da questão do tempo, eu acho que a gente também não consegue construir conhecimento de forma muito rápida, né, o tempo é a matéria-prima de nós historiadores, então saber lidar com esse tempo, né, de reflexão, de aprofundamento das análises, de investigação das fontes, né? Tanto é que hoje a gente está nessa avalanche de fake news, de negacionismo, né? Porque tem muito a ver com a velocidade das coisas, né? Com a velocidade da publicação, da produção, da recepção e do que se faz com essa recepção, né? Então, eu acho que tem muito a ver com essa dinâmica do tempo que é necessário tempo para se construir conhecimento, né, de qualidade, para reflexão de qualidade. E eu acho que isso ainda precisa ser respeitado e visto com cuidado, né? Isso, é verdade. Devolver um pouco também, assim, a temporalidade histórica propriamente para as coisas, que não é uma temporalidade Sim. específica, não é exatamente coincidente com essa velocidade da internet, que é esse mundo assim um pouco caótico, a gente está vendo agora nesse contexto eleitoral, né, brasileiro, claramente isso, como vimos em outros contextos eleitorais em outros países, né? E a gente tem que pensar sobre isso, tem que pensar de fato com calma, né? Respeitar um pouco o tempo histórico, que é uma outra velocidade. Talvez esse seja um compromisso nosso, preservar um espaço para esse tempo histórico existir também no meio dessa velocidade sem fim, do próprio processo de produção, que a gente vai se incorporando meio que sem perceber, né? Uma valorização do produtivismo assim, sem senso crítico, que não é algo bom em si, né? E nessa direção, assim, também aproveitando
aproveitando já que você também puxou já para essa questão dos negacionismos, né, dessa questão das fake news, das perseguições a vários grupos sociais, nas redes sociais também. Tem um fundo também histórico, o fato, as próprias leituras sobre a escravidão brasileira, por exemplo, negada por textos de jornalistas, assim, claramente com fins ideológicos bem definidos, assim, né, com intenção, de fato, de expressar uma ideia conservadora, racista, negacionista em relação a esse passado, né. Queria te ouvir um pouquinho também sobre isso, sobre esse tempo e o nosso papel, né, a nossa posição frente a esse contexto de negacionismo histórico. Uhum. Eu acho assim que a gente tem um papel fundamental, né, a partir de todos esses aportes que a gente já discutiu, né, que a gente já mencionou aqui, né, o rigor científico, né, o tempo de produção do conhecimento histórico, né, a leitura das fontes, né, e, enfim, as análises. Eu acho que tudo isso hoje, e aí vejo, né, como uma coisa positiva também em alguns espaços, né, então o que eu quero dizer assim é que nem toda produção de história que se joga na internet né, assim, é consumível, né, eu acho que a gente também tem que ver o que de fato é feito dentro ainda desse rigor mesmo que é adaptado a esses novos formatos, né, acho que é mais ou menos isso que eu quero pontuar aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, o papel da história, né, dos historiadores nesse espaço público de enfrentamento ao negacionismo, né, que aí age também, né, esses frentes negacionistas, essa discussão, essa disputa, né, pela história, pela memória, ela é intencional, né, e ela é construída de forma intencional, né, ela tem um equipamento, né, muitas vezes eficaz, né, o equipamento que eu falo assim, o suporte, né, do próprio Estado, né, o suporte, enfim, da máquina pública, né, em algumas frentes. Então, ao mesmo tempo que é necessário e que é importante, né, a atuação de nós profissionais nessas esferas, eu acho que tem sido muito cansativo também, sabe, assim, responder algumas coisas, né, reafirmar coisas que, enfim, já estão colocadas aí há muito tempo, né, já são, enfim, conhecimento histórico sólido, né, com bases científicas sólidas, né, a gente às vezes tem que remexer em algumas coisas e reafirmar isso, né, então acho que acaba sendo esse movimento cansativo também, mas é necessário, né, porque a gente tem enfrentado, acho que mais do que nunca, um ataque muito grande à história, às ciências humanas, né, e principalmente a temas muito específicos dessa área, né, como, por exemplo, as relações raciais, né, a história do povo negro no Brasil, né, enfim, a disputa, né, por essa memória. Então, quando você fala, por exemplo, que não tinha, né, sei lá, que os europeus não foram responsáveis, né, não tiveram sua parcela de responsabilidade pela escravidão, automaticamente você quer retirar a discussão, né, não é culpa, mas assim, a responsabilidade, né, desses grupos, dessas elites nesses processos históricos, ao mesmo tempo você tenta enfraquecer ali as políticas de reparação, né, as políticas de ações afirmativas, é isso que se quer, né, é minimizar e enfraquecer, né, e com isso se cria uma outra narrativa, né, e a gente tem que novamente vir a debater, por exemplo, a importância das políticas de ações afirmativas, né, que é uma coisa que já devia estar superada, né? Pelo menos enquanto política pública. Né? E a gente tem que, às vezes, voltar nisso para poder explicar para as pessoas que é importante, né? E que é, enfim, necessário, né? Enfim, para a sociedade brasileira se entender, né? Se perceber a partir da sua história. Por outro lado, também, Evandro, eu acho que, assim, né? Estou pensando aqui, por exemplo, num podcast que eu ouvi muito recentemente, que chama Projeto Querino, né, que foi desenvolvido aí com a curadoria, né, de uma historiadora importante, a Inaí Lopes, né, e outras pessoas também, né, que trabalham nessa área. Como esse podcast também ajuda, né, com
com uma linguagem, com uma temática muito específica, a gente entender os processos, né, muito importantes para a sociedade brasileira, né, como, por exemplo, o movimento das elites, as escolhas das elites por um projeto de nação, as escolhas das elites para pensar. Estou falando das elites, né, que foram realmente essas elites, né, liberais, né, que disputaram aí durante muito tempo os espaços de poder na sociedade brasileira, né, no Império, na República, no momento atual, acaba sendo, enfim, acaba tendo reminiscências, né, dessas elites do passado. Então, a gente entender quais foram as escolhas, né, desses grupos políticos, dessas forças políticas, para o projeto de república que a gente tem hoje, né, para o lugar de negros e negras na sociedade brasileira, para o racismo, né, que até hoje é muito forte na sociedade brasileira, né. Então, acho que projetos como esse, né, que lançam esse olhar, né, que adequam uma linguagem a algumas plataformas digitais, né, que são muito populares hoje, traz muitos benefícios e atuam como ensino de história, digamos assim, ou discussão histórica no espaço público, né, um espaço que não necessariamente é só de historiadores ou historiadoras, né, profissionais, ou estudante de histórias, né, ou estudante de história, mas qualquer pessoa, né, que tenha algum interesse sobre as relações raciais, sobre fatos históricos muito específicos. Eu vou citar um outro exemplo também aqui, que é o que eu entendo, né, de história nesse espaço público, que é uma reação também a esse negacionismo, é a coluna Nossas Histórias, da Rede de Historiadores Negros e Negras, né, que é publicada semanalmente no Guelé 10, né, essa coluna traz com uma linguagem, né, não... E aí eu acho que o desafio é isso, né, a gente tem esse desafio já há algum tempo, né, de equilíbrio, né, não fazer dos nossos objetos de estudo, enfim, uma linguagem extremamente banal, mas também uma linguagem, também não sendo uma linguagem extremamente acadêmica, né, lida só por nós, né, acessível só por nós, pelos nossos pares. E eu acho que a coluna, ela tem esse papel, né, ela dialoga com a BNCC, ela dialoga com o ensino, ela dialoga com a pesquisa, com as fontes, né, e com essa centralidade da história do Brasil, né, principalmente, na perspectiva da população negra, né, na perspectiva do protagonismo das pessoas negras, né, ao longo da história do Brasil, que estiveram ao longo da história do Brasil, né, que atuaram, né, durante todo esse tempo, né. Então, acho que são iniciativas que eu lembro aqui, né, que dialogam com essa perspectiva, né, das relações raciais, das questões raciais, mas também com essa perspectiva de uma história pública, né, de ser um espaço de discussão pública, né, de elementos da história, né, de temas históricos. E aí, por si só, né, já é um enfrentamento ao negacionismo, né, já é uma construção qualificada, né, dentro dos aportes de rigores que a gente reivindica, né, e que pode aí, enfim, combater, né, essa outra disputa, esse outro campo de frente de disputa pela história que tem um fim, né, tem aí um objetivo, né, que a gente sabe qual é. Sim, e achei interessante também que na tua fala você falou sobre essa dimensão pública da história e articulou de alguma forma também, lembrando novamente o mês de novembro, a questão da república também, da coisa pública, né, o quanto os historiadores e as historiadoras negras se preocupam com essa questão, né, de pensar a coisa pública para além da coincidência, da aproximação das datas, mas de fato uma experiência, a experiência da abolição, o contexto da pós-abolição, você remeteu a isso também, sujeitos, né, que desaparecem depois de uma certa experiência, isso também é importante ser criticado, sujeitos históricos que ficam invisibilizados do contexto republicano, como se tivesse havido uma superação que não houve, né? E então a relação que você fez entre o público e a própria ideia de república, né? Eu acho que ficou bem bacana para a gente pensar, estamos num mês bom para a gente criticar e pensar sobre tudo isso, né? Que é bem interessante. Para a gente ir encaminhando o final da nossa conversa, eu queria ficar mais tempo conversando com você, porque está muito bom, eu gosto muito, a gente conversa muito sempre, né? Mas Sim.
Mas aqui nesse momento, a gente vai estar encaminhando um pouco para o final, ainda temos uns minutinhos. Eu queria aproveitar para também te ouvir, e também para você ficar à vontade para falar, de repente, algo que você ainda não falou e gostaria de registrar e tal. Mas a pergunta vai nesse sentido assim, também. Como é que você observa, estamos aqui em 2022, como é que você observa a história como parte da vida das pessoas na sociedade, assim, né? No sentido bem de observação mesmo, né? Se a história tem participado da vida das pessoas ou não, ou se não, por que não, né? Por que a história, esse tempo histórico que a gente falou aqui hoje, às vezes tem uma dificuldade de atravessar no sentido da consciência das pessoas. Está atravessando, mas muitas vezes não de uma forma consciente, né? E também gostaria de te ouvir um pouquinho, no sentido mais pessoal também, qual o sentido da história na tua experiência como sujeito histórico, enfim, como pessoa, como professora, como é que você percebe, assim, como é que a história constitui um sentido, ou atribui um sentido para a sua vida? Uhum. Eu acho, assim, que o tempo histórico, né, o tempo, na verdade, pensando a história, né, na vida das pessoas, como as pessoas veem, né, conhecimento histórico, temas ligados à história, ele acaba sendo ainda muito abstrato, né? Isso não quer dizer que as pessoas não vivenciem, né, esse tempo histórico ao longo da sua vida, né? A gente tem aí campos, né, na área de história, como, por exemplo, a história oral, né, a produção da fonte oral, que eu acho que traz isso de uma forma mais que eu possa exemplificar melhor, né? Porque as reminiscências, né, a oralidade, a lembrança, a memória, né, elas demarcam, né, o tempo na vida das pessoas, né? Então, o que acontece antes ou depois do nascimento de alguém, né? O que acontece antes ou depois de um fato histórico importante, né? A forma como as pessoas também veem as transformações, né, na sociedade. Então, claro, é inegável que a gente tem muitas transformações hoje, né? Eu acho que isso serve também para a gente se perceber enquanto sujeitos históricos ao longo do tempo, né? Qual a nossa participação, né? Quais são, enfim, os avanços, os recuos, né? E aí eu acho que a história tem um papel importante, a história enquanto processo, né? Enquanto disciplina, ela é importante porque também ela faz com que a gente perceba esse elo entre passado e futuro, mas nos ajudando a perceber que esse elo não é simples assim, né? Porque seria muito simples, por exemplo, falar, sempre teve escravidão, tem escravidão até hoje, né? Então nada mudou. E não, né? Historicamente as coisas mudaram, né? Os processos históricos mudam isso, né? As mudanças na sociedade, as mudanças no aparato legislativo, né? No campo político, né? Enfim, o processo histórico ele demonstra isso e como as pessoas reagiram a isso, né? E aí eu acho que entender essa complexidade desses processos e como as pessoas também reagiram a eles, né? Os avanços, recuos, nas reminiscências também, que são os elementos importantes para a gente entender esses elos entre passado e futuro, porque senão já estava tudo, é assim mesmo, sempre foi, então não tem sentido a gente buscar entender a sociedade a partir, né, dos vestígios históricos, das fontes, dos personagens, né, das trajetórias, enfim, da agência das pessoas. Então, acho que estudar sobre isso, né, tentar entender esse tempo histórico que está presente na vida das pessoas, as pessoas vivenciam isso e se dão conta disso, sim, muitas vezes, é importante também para a gente entender essas conexões, né, entre passado e futuro, né, e ter sentido, né, na nossa experiência hoje, dar sentido na nossa experiência hoje. Isso é um processo fácil? Não, não é. Acho que é um dos maiores desafios, né, como historiadores de profissão, mas também como professores, né, professoras de história, que é justamente dar sentido a essa historicidade, né, a esse tempo, né, na vida dos estudantes, né, das pessoas, né, que estão aí em formação. Mas eu acho que diante desses aspectos, né, a gente consegue perceber, sim, né, as pessoas conseguem perceber, enfim, a história em suas vidas, né, a partir dos avanços, dos recuos,
eu estava, por exemplo, me lembrando aqui, né, diante desse contexto que a gente está vivendo hoje, uma lei importante que foi sancionada em 2013, né, já que a gente está lembrando aí, né, enfim, pautando, né, essa história da população negra, né, no Brasil, sobretudo, que é a PEC das empregadas domésticas, em 2013, né, sancionada pela presidente Dilma. É um passado tão recente, né, mas que foi um processo de transformação, foi revolucionário para a sociedade brasileira, né, porque também a partir dessas relações de trabalho a gente consegue entender muito, né, da sociedade brasileira. Isso nem sou eu que digo, né, é a Sueli Carneiro que discute isso também, dentre outras coisas. Mas o fato dessa categoria, né, de trabalhadoras ter adquirido a lei, né, ter adquirido direitos, melhor, sei lá, 70 anos depois da CLT, por exemplo, e fazer essa transformação, né, digamos assim, simbólica, mas também material na sociedade brasileira, né, porque daí vieram muitas coisas, né, que aconteceram depois, toda esse ressentimento, né, enfim, ressentimento que eu falo da classe média, né, brasileira, das elites brasileiras, né, e o ressentimento com a demarcação do lugar dessa profissional, né. Ela não é só uma pessoa que está ali trabalhando em tempo integral, ela tem uma especialização, né, ela tem uma qualificação, ela faz um trabalho específico e ela precisa ser remunerada e ter direitos a partir disso, né. Aí eu estou falando disso como um exemplo porque é um passado tão recente, né, e que acabou interferindo também na forma como a sociedade brasileira se viu ou se vê até hoje, né? E aí pensando a questão do racismo também, né, desse trabalho especificamente, né, feito majoritariamente por mulheres negras, né? Muitas vezes a gente tem um passado recente que a gente esquece, né? Mas também que serve para a gente lembrar, né, de como a sociedade modificou, mas também tem essas reminiscências, né, aí, ao longo do tempo, né, estruturadas no racismo, sobretudo, né. Então, eu acho que esse é um exemplo, assim, que me marcou, porque eu, né, acho que foi um processo importante para a sociedade brasileira, o direito dessas mulheres, né, e isso foi muito recente, né, e demarca esse processo de avanço, né, que a gente estava aí construindo, né, então a gente consegue dimensionar isso ao longo do tempo, né, a gente vivenciou isso, né, então acho que talvez pensar o tempo e a história nesses aspectos, né, a gente consegue ver como as pessoas também participam, né, desses processos, como as pessoas também, em muitos momentos, têm a história como um saber importante para as suas vidas, né? Eu, pelo menos, quero acreditar nisso, continuo acreditando nisso, né? Porque é isso que dá sentido à minha vida, porque a minha vida ela não está desvinculada da minha profissão, né? Do que eu acredito, eu faço da minha profissão também o que eu acredito, né? Claro. Então, eu acho que isso, né? A história dá sentido à minha vida nesse aspecto também, né? Então, acho que é um pouco disso tudo, assim. São muitos atravessamentos. Muito bom, Idalina. Abrimos com chave de ouro esse mês de novembro, a entrevista é a primeira que entra agora nesse mês, né? Nós vamos discutir, então, né, a consciência negra, a historiografia, a história da África, os movimentos sociais e assim por diante. E fico muito feliz de ouvir isso, assim, de ouvir, né, de acreditar que as pessoas estão conscientes, sim, que elas são capazes de perceber, sim, como nós esperamos conseguir perceber até onde é possível, né, todos esses processos e ter força para, apesar de tudo que vem acontecendo, construir aí um futuro diferente, né, um futuro bem melhor. Assim, só para complementar ainda mais, eu percebo muito isso na minha sala de aula, né? Eu olho para a minha sala de aula e vejo, né, pessoas negras, pessoas, enfim, que até pouco tempo não estavam, né, nas salas de aula das universidades brasileiras, né,
estudantes que vêm de um outro continente, também com as suas expectativas, com as suas histórias, né? E aprendem um pouco mais da nossa história e compartilham também as suas histórias, né, pessoais, mas também coletivas, né? Então, assim, eu vejo isso na minha sala de aula, né? Eu vejo muito isso no cotidiano que eu vivo, né? Então, embora a gente tenha aí alguns momentos, né, de descrença, né, como é que eu posso dizer, de muitas vezes parecer que a sociedade não tá com os olhos abertos, né, para as coisas que estão acontecendo, que, que são movimentos, né, também que já aconteceram em outros momentos, né, mas claro, com a sua especificidade, eu ainda continuo acreditando que a história pode ser essa mola propulsora para demandas, né, para demandas de pesquisa, para demandas existenciais, para dar sentido à vida, né, de muitas pessoas, né, e aí eu acho que as políticas de ações afirmativas, as cotas, é, as, as, né, todos os projetos aí vindo com a Lei 10.000, elas fomentaram muito isso, né, claro, a custo das lutas dos movimentos sociais, que são longevos, então acho que é muito importante também, quando a gente tiver um pouco descrente, né, talvez, da história, ou da forma como a história chega nas pessoas, a gente olhar um pouco para esses movimentos, né, movimento indígena, né, de mulheres, enfim, acho que isso dá força, né, para a gente seguir. Há uma história ali, há uma história que foi feita e tem uma história sendo feita, né? Temos que acreditar nisso. Tá bom, muito obrigado, Dalina. Foi excelente a entrevista, adorei. Muito obrigado por ter colaborado com o projeto, ter se disponibilizado. Foi um prazer te ouvir aqui hoje. Eu que agradeço, Evandro, muitíssimo, assim, né? Eu acho que, né, esse espaço mais também da gente falar de forma livre é bom, né? Porque a gente também vai, enfim, colocando algumas coisas, deixa outras de fora, né? Porque também tinha muita coisa que eu queria falar aqui dentro das perguntas, mas a gente sabe dos limites, né? Mas, assim, eu acho que ter esse diálogo, né, entre historiadores também, entre colegas, e ver a recepção do público também, eu acho que é importante, né, nesse processo aí que a gente discutiu ao longo das questões, né? Então, agradeço por fazer parte disso, né, por contribuir de alguma forma. Me sinto muito honrada. Obrigada. Obrigado, eu também fico muito. Bom, então agradeço para quem assistiu, quem vai assistir no futuro, já que as entrevistas ficam gravadas no YouTube, no Spotify, né? Agradeço para quem acompanhou a conversa, quem vai ter eventualmente comentar, trocar ideias com a gente sobre esse conteúdo. Compartilhe também, né, com os colegas, é importante que circule entre estudantes, professores. A ideia é essa, né, que a gente possa trocar ideias, compartilhar história ao longo desse ano aqui por esse canal. E convido todos e todas a continuarem a acompanhar, né, as próximas entrevistas que virão nas próximas semanas. Toda sexta-feira, às 5 da tarde, uma entrevista nova até o final desse ano. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Até lá.